Bom, vamos ver aqui como é que o corretor ele interage utilizando o Midas, né? Bom, isso aqui é o menu que se apresenta para o corretor. Vamos começar por ele atendendo a um cliente que foi encaminhado para ele através da recepção de clientes, né? Pois bem, é essa tela aqui que o corretor recebe. Então ele recebeu uma tela encaminhada pela recepcionista nesta data. Este aqui foi o telefone que o cliente ligou, tá certo? Aqui é o nome do cliente. Esse cliente está interessado na compra desse imóvel, né? O primeiro contato desse cliente é um cliente novo e ele chegou através do Globo. Então eu, corretor, vou clicar aqui nesse botão, contém uma carinha, que o sistema irá realizar o seguinte. Ele pegou, com base no imóvel que o cliente procurou, ele já apresentou para o corretor automaticamente outras alternativas para que o corretor possa falar, além do imóvel, que é o imóvel TA 20.026, de outras alternativas. Pois bem, esses Fs aqui significam que o imóvel possui fotos. Ele vai clicar aqui e aqui ele está com os dados do imóvel. Isso aqui é o laudo. Cada cliente pode ter um laudo de acordo com o seu desejo, tá certo? Aqui são os campos do laudo. E aqui o corretor pode falar para o cliente sobre todas as informações do imóvel. Aqui ele pode acessar os documentos, aqui ele pode acessar o álbum de fotos do imóvel, né, para poder dar informações para o seu cliente. Esse imóvel também poderá possuir fotos, tá certo? Se ele quiser falar sobre localização, ele também pode clicar aqui, acessar o site Google Maps, onde será apresentado para ele o mapa, né, com a localização exata deste imóvel, né, para que ele possa dar informações ao cliente, né. Neste botão aqui ele pode ter acesso a um vídeo que possa ter sido colocado no YouTube, quer dizer, além de um vídeo que pode ter internamente, o usuário também pode colocar um vídeo sobre o imóvel no YouTube. Aqui ele pode ter acesso a outros sites que dêem informações relativas a esse imóvel, como consulta enfitêutica, dívida de IPTU, coisa que o valha. Aqui ele pode ter acesso, caso esse imóvel pertença ao empreendimento, ele pode ter acesso ao mapa de disponibilidade desse empreendimento, para ver quais são os imóveis vendidos, reservados, etc. Tá certo? Então aqui ele vai falando do imóvel e aqui ele vai navegando nos imóveis. Ele vai falar do imóvel, do outro. Caso o cliente não goste do imóvel, ele pode rejeitar. E caso o cliente aprove o imóvel, ele pode incluir esse imóvel num grupo para emitir o relatório de visitas, que depois ele pode gerar o relatório de visitas através deste botão aqui. O relatório de visitas então será gerado, tá certo? E o corretor irá utilizar esse relatório de visitas para obter a assinatura do cliente, obter a assinatura do proprietário envolvido, para que ele possa se proteger, né, comercialmente falando. Bom, depois que ele falar sobre os imóveis, o sistema gerou para esse cliente um atendimento básico baseado nas características do imóvel procurado. E com base nesse interesse básico, o sistema irá, quando um imóvel novo for captado, ele irá enviar para o cliente um e-mail comunicando de que foi captado um imóvel que atende ao interesse do cliente, com um link apontando para o site da corretora, já caindo diretamente no imóvel procurado. Ele também pode enviar torpedo para os clientes. Perfeito? Então, o corretor, ele retornou para a tela de atendimento. Aqui ele pode ter acesso ao cadastro interlocutor, onde ele poderá dar outras informações, complementar o nome do cliente, poderá complementar dando o e-mail do cliente, poderá complementar colocando outros telefones do cliente. Perfeito? E, caso o cliente procure algum outro imóvel que não tenha referência, não tenha similaridade com o imóvel procurado, ele também poderá acessar o cadastro de imóveis para poder dar informações sobre esse outro imóvel. Aqui ele também poderá pedir que o sistema lembre a ele sobre, eventualmente, a visita que ele marcou com o cliente ou uma nova ligação que ele ficou de fazer com o cliente. Então, dessa maneira aqui que o corretor atende o cliente. Ele gravou aqui, saiu essa tela de atendimento. E essa aqui é uma outra ligação que estava pendente para ele, um cliente que ligou para ele, que possivelmente quando ele não estivesse na empresa, e a recepcionista deixou esta tela aqui. Então ele, antes de ligar para o cliente, ele acessando esse botão aqui, ele pode saber tudo que ele já realizou com aquele cliente, né, para ele poder fazer um contato bem direcionado. Bom, aqui ele atende aos clientes, aqui ele trabalha os clientes dele, a sua carteira de cliente. Ele chega aqui, ele vai poder consultar todos os clientes que estão vinculados a ele, um corretor não pode ver cliente do outro, e aqui, por exemplo, ele pode abrir a ficha desse cliente, e a partir do momento que ele abriu a ficha desse cliente, ele pode fazer tudo. Ele pode verificar os interesses, como nós estamos naquela tela, ele pode acessar os telefones do cliente, ele pode acessar o cadastro do cliente, ele pode enviar uma mensagem para os outros operadores relativos a esse cliente, ele pode solicitar ao gerente que esse cliente seja inativado, ele pode registrar
atividades, contatos que ele tenha realizado com o cliente, embora todos os contatos sejam feitos de forma automática pelo sistema, quando ele baixa uma visita, o sistema registra, quando envia um e-mail, o sistema registra, quando ele baixa o atendimento, o sistema registra, mas ele também pode gerar algumas atividades que ele tenha feito por fora do sistema. Aqui ele baixa as visitas que ele realizou com o cliente, por exemplo, se o cliente tem 2 visitas, ele pode chegar aqui e dizer se essa visita foi aprovada, se o imóvel foi rejeitado, se o imóvel foi rejeitado por quê, e essa informação da rejeição e das visitas, depois ela irá constar do e-mail de prestação de contas do proprietário. Aqui ele pode enviar um e-mail para o cliente dele. O corretor pode enviar um e-mail sem ter acesso ao Outlook. Ele não necessita do Outlook para poder enviar e-mails. Então, através dessa ficha aqui, o corretor ele pode realizar todas as atividades em relação ao seu cliente. Perfeito? E ele pode selecionar o cliente através de características do cliente, através de características do imóvel que o cliente deseja, e também ele pode ter uma outra busca avançada selecionando clientes por faixa de datas do cadastro, que não tem contatos, né? Aqui ele pode realizar as consultas de imóveis. Ele pode realizar consulta de imóveis do jeito que ele quiser. Ele pode realizar consulta de imóveis por faixa de valor, por número de vagas, por tipo de imóvel, tá certo? Por empreendimento, por endereço. E na busca avançada, inclusive, ele poderá buscar imóveis da maneira como ele quiser. Todos os imóveis cujo quarto de empregada seja maior do que 10 metros quadrados, que estejam publicados no site, que possuam fotos, que possuam placa e por aí vai, né? Do jeito que ele bem entender, tá certo? Sempre quando ele faz uma busca de imóveis, os imóveis estão apresentados da mesma maneira numa grade. O F aqui indica que esse imóvel possui fotos, né? Pois bem, além então da consulta de imóveis, o corretor também ele interage com o sistema através da função de leitura e envio de mensagens. O sistema se comunica com o corretor o tempo todo enviando mensagens para ele, né? Então nós temos essa mensagem aqui, o sistema está comunicando a ele que um imóvel teve o seu status modificado. Aqui ele está comunicando que houve uma solicitação de inativação de um cliente, tá certo? Feito por um outro corretor que atende um cliente em conjunto com ele, tá certo? Aqui ele está avisando que um cliente teve uma mudança de status. Ele está dizendo, por exemplo, informo que nesta data esse cliente foi inativado conforme a sua solicitação. Quer dizer, eu sou o corretor 1, então eu pedi para inativar e o meu gerente aceitou. Aqui ele está me avisando ao corretor que vai vencer uma opção minha. Se eu quiser saber quem é o imóvel que vai vencer, estão aqui os dados do imóvel. Se eu quiser saber os dados do proprietário para poder ligar para ele, aqui eu acesso ao cadastro do proprietário. Bom, através dessa mensagem aqui, eu recebo recados, né? O sistema está me dando um recado de que o meu cliente Alberto Santos foi atendido nesta data, em regra 3, por um corretor que trabalha comigo, né? Então é para eu tomar conhecimento. Aqui ele está me avisando uma proposta de um cliente meu que foi cancelada. Aqui ele está me avisando de que eu recebi um cliente em transferência, tá certo? O cliente foi transferido para mim, aqui eu posso acessar a ficha do cliente. Aqui ele está me dizendo que ele deveria ter enviado um e-mail para o proprietário, mas houve um problema na internet durante a noite, ele não conseguiu enviar. Então ele está me avisando, e se eu quiser, eu posso eu mesmo enviar um e-mail para o proprietário. Eu não vou enviar um e-mail, vou gerar aqui um relatório só para nós podermos verificar como é que ele gera um relatório de prestação de contas. Então ele está dizendo para o proprietário que, em relação a esse imóvel do pertencente ao proprietário, né, que a nossa corretora está divulgando o imóvel ele está publicado no nosso site, possui uma placa, teve 2 anúncios nessa data, se a gente quiser pode colocar o custo, se não quiser pode omitir. Aqui nós tivemos os retornos, tá certo? Aqui nós tivemos quantas visitas nós realizamos no período. Dessas visitas, uma foi aprovada, 2 foram rejeitadas, o motivo pelos quais as visitas foram rejeitadas, e aqui as propostas que foram recebidas por esse imóvel no período. Perfeito? O sistema envia os e-mails de prestação de contas de forma automática, né, em períodos pré-determinados pela corretora, pela empresa. Aqui ele também avisa quando consegue enviar e-mail para um cliente, que eu também posso enviar. Aqui ele está me avisando que existe um cliente interessado no imóvel que foi captado, um cliente meu. Se eu quiser saber quem é esse cliente, eu posso chegar aqui, acessar a ficha desse cliente, tá certo? Para ligar para ele. Se eu quiser saber qual foi o imóvel que foi captado, basta eu clicar aqui, eu tenho acesso ao imóvel, tenho acesso às fotos, tenho acesso a documentos, se ele tivesse, a filmes, tá certo? Todas as informações relativas ao imóvel. Perfeito? E por último aqui ele está me enviando, ele envia sempre quando o imóvel tem o seu cadastro alterado, né, por exemplo, a parte de status, né, o imóvel é vendido, ele comunica a todo mundo que o imóvel foi vendido, saiu de venda, voltou para venda, e também como o imóvel tem o seu preço alterado. Então aqui ele está comunicando que esse imóvel aqui teve o seu preço alterado. Se eu quiser saber qual foi o imóvel que teve o seu preço alterado, basta eu clicar aqui e eu terei acesso a esse imóvel. Então, através de mensagens que o corretor acessa se comunica com o sistema de maneira geral.
Aqui o corretor pode consultar a sua agenda telefônica e aqui ele pode cadastrar interlocutores. Vamos encerrar então a nossa apresentação.